7h45, a situação é parecida com essa na Venezuela. Ontem, o número 2 da Venezuela, Diosdado Cabello, ele acusou o membro do Conselho Nacional Eleitoral, CNE, que denunciou irregularidades naquela proclamação da vitória do Maduro no dia 28 de julho, faz exatamente um mês, né? Hoje, ele acusou de ser traidor da pátria. E o advogado, coordenador jurídico da oposição venezuelana, foi preso ontem. Então, há um recrudescimento, há uma intensificação da repressão venezuelana à oposição. A Venezuela realmente assumiu que é ditadura, né? Com certeza, Paulo. E a gente pode até gerar uma discussão... Só o PT ainda não viu que a Venezuela é ditadura, né? O PT e alguns mais à esquerda ainda aqui no Brasil, né? Mas a gente até pode usar uma discussão no léxico interessante, Pavão e Paulo. Se afinal essas pessoas na Venezuela estão sendo presas ou se elas estão sendo sequestradas. Exato. Porque são prisões, algumas delas, totalmente clandestinas. A família não tem acesso, os advogados não têm acesso. É uma situação onde a Venezuela, que até pouco tempo atrás já era classificada por várias instituições de pesquisa como autocracia eleitoral, está realmente migrando para um regime fechado, né? Para uma ditadura pura e simples. E é lamentável que o país, embora o Itamaraty esteja, né, se pronunciando, emitiram uma nota com a Colômbia que me pareceu interessante, mas é lamentável que dentro do país, um partido como o PT, que foi um partido que, gostemos ou não, lutou em favor da democracia no país, parece que não tem nenhum tipo de sensibilidade pelo sofrimento do povo venezuelano. O PT tem uma posição, o governo Lula tem outra, alinhada inicialmente com o governo atual do México, que vai mudar, né? E alinhado com a Colômbia, que é a principal prejudicada pela crise venezuelana, é a Colômbia. A Colômbia abriga 3 milhões, metade dos 6 milhões de venezuelanos refugiados estão na Colômbia. A Colômbia, até agora, alinhada com o Brasil. Realmente, um governo ele não pode radicalizar uma posição como o PT radicalizou ou como o conservador brasileiro gostaria que o governo radicalizasse. Porque muita coisa está em jogo aí, claro. Inclusive a vinda da China e da Rússia em ajuda do Maduro na Venezuela. Então, isso é uma questão que tem que ser tratada diplomaticamente, tá certo, Pavão? Não, com certeza, mas tem muita gente que gostaria que o governo brasileiro radicalizasse, cortasse relação com a Venezuela, se declarasse guerra à Venezuela. Se todo brasileiro tivesse ciência da situação das nossas cidades brasileiras na fronteira com a Venezuela que estão vivendo, porque todos os dias atravessam a fronteira milhares de venezuelanos fugindo da fome. Isso, e veja, o Brasil tem entre 200 e 300 mil refugiados venezuelanos. Exato. A Colômbia tem 3 milhões. Então, é uma cidade grande de refugiados muitos refugiados. Esse é o número oficial que nós temos. Tem muita gente atravessando. Nas nossas fronteiras são queijo suíço, gente. As nossas fronteiras são invisíveis. As nossas fronteiras, você atravessa a rua, você está em outro país. Só que as nossas cidades do norte, que fazem fronteira com a Venezuela, estão em calamidade. Os prefeitos, os governadores não estão aguentando mais. Então, assim, enquanto o Brasil todo, na comodidade de suas poltronas, com as suas televisões climatizadas, nas salas climatizadas, a gente não tem ideia do caos que está lá. Então, se o Brasil, como radicalizou no governo anterior, cortou relações, ficou de costas pro problema. A verdade foi essa. Todo mundo bate palminha pro Bolsonaro, ele ficou de costas pra população. É uma ditadura, eu vou cortar relações, eu não faço nada. Simplesmente lavou as mãos. E todo o pepino tá agora. E o PT, assim, em vez de tentar minimamente não atrapalhar, ele ainda assume a postura. Não, estamos de acordo. Então, assim, da próxima vez que um candidato do PT, a qualquer cargo que seja, ficar questionado pela oposição que há uma tentativa de manipulação de urna, de vazamento, então o PT que cale a boca e fala, realmente, a urna ela pode ser infectada, porque o PT, a atitude dele é minimamente, assim, o que eu posso falar é ridícula, porque não pensa no Brasil, não pensa
no ser humano e não pensa na democracia. É lamentável que o PT faça. Aí muita gente fala, não é surpresa. Eu não sou petista, mas fiquei muito triste com a falta de empatia que o PT deu, principalmente a presidente Gleisi Hoffmann, que é uma radical e que demonstra toda a sua falta de sensibilidade nesse assunto. Agora, veja, nessa semana o presidente Lula disse que se fosse o Maduro, promoveria novas eleições. Parece evidente para o mundo que o Maduro perdeu e perdeu feio as eleições, alguma coisa em torno de 70% a 30%, e não é que houve manipulação de urnas, houve a manipulação da totalização dos resultados, né? As atas eleitorais provavelmente refletem o resultado real da eleição, mas elas sumiram para justamente as atas das urnas, né? Para que não fosse conhecido pelo mundo o resultado, que parece que foi em torno de 70 a 30. Mas o candidato do PSOL, que está mais à esquerda do PT, como definiu o Alexandre, o Guilherme Boulos, da Prefeitura de São Paulo, ele declarou nessa semana, parece que nessa altura já está muito claro que houve fraude na eleição venezuelana. Com certeza. O sistema venezuelano... Inclusive porque ele enfrenta um processo eleitoral, claro. Ele não teria outra alternativa. Ele enfrenta um processo eleitoral com um candidato, que tem sido sua maior nêmesis, que já disse que se não ganhar no primeiro turno é porque houve fraude, né? Então ele está passando por isso na pele. O que é importante o ouvinte ter esclarecido é que o sistema venezuelano ele é um sistema bastante seguro do ponto de vista de fazer a coleta do voto, inclusive também do ponto de vista da apuração. A fraude, ela não foi nem no momento do voto, nem no momento da apuração. A fraude foi no momento da divulgação, ou seja, o governo Maduro, usando seus tentáculos, né, por todas as instituições, já havia cooptado desde o chavismo aí, o poder legislativo e o judiciário, conseguiu alterar a forma de divulgar os resultados. A divulgação é que é incorreta. Hoje eu me sinto relativamente seguro para falar que por aquela amostragem que o Carter Center teve acesso, onde eles dizem que não existem indícios de edição nas atas, a oposição deve realmente ter vencido e deve ter sido uma bela de uma surra, porque, se eu não me engano, as atas que eles tiveram acesso corresponde a algo como 60%, 70% do total de atas. E ali a discrepância de votos já é muito grande, seria muito improvável, só se os 30% restantes o Maduro ganhasse ali com quase 100%, muito improvável, né? Isso não aconteceria. Sobre fazer outras eleições, Paulo, não. Difícil com o mesmo governo, né? Com as mesmas instituições. Porque a Suprema Corte venezuelana, que é completamente aparelhada pelo governo Maduro, reconheceu o resultado das eleições, né? Reconheceu a fraude como não sendo fraude, como sendo uma eleição legítima, né? E outra coisa, Paulo, não existe na história recente, vamos colocar recente aí, 100 anos, nenhuma ditadura, nenhum governo ditatorial que é suportado pelas Forças Armadas, como o da Venezuela, deixou uma ditadura pacificamente, assim, tipo, olha, eu vou aceitar. Não há registro disso. Porque o que o Maduro faz? Enquanto ele deixa na fome plena a população, ele aumenta os salários dos militares, ele sustenta o generalato venezuelano, que por sua vez sustenta o governo do Maduro. Então, não vai cair o governo da Venezuela de Maduro. Ele não vai cair, tá? Ele não vai cair. Ou ele é derrubado, e aí precisa de forças externas, e é esse que é o grande problema da escalada nesse sentido, e por isso a fala do PT, ela joga contra a democracia. Por exemplo, ditadores como Ortega, que é outro, que derrotou uma ditadura do sandinismo lá na Nicarágua, e hoje é um cara ele é mais ditador que o Maduro. A mulher é uma bruxa no sentido de fazer bruxarias, e ameaça a população da Nicarágua, olha, se vocês fizerem isso, eu vou fazer um feitiço e tal. Tá nesse mundo louco. Então, assim, pouco importa se a ditadura é de esquerda, de direita. Ditadura, não. Ditadura, jamais. Porque ditadura é isso. O cara fala, eu sou o certo e acabou. Se qualquer pessoa que tem ido à Venezuela tem visto, os observadores, jornalistas têm visto,
é gente morrendo de fome, é gente caindo na rua, é corpo sendo recolhido na rua de pessoas que morrem de fome. A população está morrendo. Não é brincadeira, não é filme de Hollywood, não é efeito especial, as pessoas estão morrendo de fome. Um país que tem a maior reserva de petróleo do mundo. Então nós estamos falando de um governo rico, de militares ricos, de um povo pobre. Essa é a realidade da Venezuela.